respondem até por cerca de 1 para 10 mil afetados, tanto que estão tendo aí agora estratégias para triagem neonatal das mucopolissacaridoses, já em curso em alguns países, né? E, obviamente, é um erro inato do metabolismo. Deixa eu só me familiarizar. Eu gosto de... Engraçado, eu me sinto mais à vontade com a tela grande, mas talvez não tenha... Será que tem alcance aqui da tela grande? Eu ficar na tela grande? Não, não tem. Tem? Então eu prefiro, que aí eu vou apontando, acho que fica mais didático, tá? Ela é excretada na urina e é o ponto de partida para o diagnóstico dos principais tipos de mucopolissacaridose, que são os glicosaminoglicanos. Tá? E olha o que acontece a nível celular quando essas substâncias que são acumuladas nos tecidos, isso aqui é numa célula, que dirá em toda a economia do corpo. Okay? E ela não poupa, a mucopolissacaridose é uma doença multissistêmica, né? Então ela acumula na via respiratória, ela acumula no músculo cardíaco, nas válvulas, nos ossos, nas articulações, né? Por conta de uma deficiência de enzimas que ficam dentro dos lisossomos, que é uma organela dentro do citoplasma da célula. Então aqui está o núcleo e aqui dentro são os lisossomos cheios de substâncias que não foram degradadas. E, obviamente, essa célula entra em processo de inflamação, de morte, por isso que até recomenda-se o início terapêutico precoce, porque quando chega num determinado momento, há um quadro maior de irreversibilidade, é mais difícil você reverter determinados processos, tá certo? Então, os tipos de mucopolissacaridoses, né, eles são classificados a partir das deficiências enzimáticas, tá? Existem mais de 11 deficiências enzimáticas, tem 7 subtipos, um deles assim, é questionável se de fato ainda existe, tá? Então, você veja bem, é muito interessante, porque a mucopolissacaridose tipo 1 é uma deficiência enzimática, a alfa-hidrolidase. No entanto, ela pode dar 3 tipos clínicos que nós vamos ver à frente, com o chamado síndrome de Hurley, Hurley-Schei ou Schei. Algo semelhante ocorre também com a mucopolissacaridose, a Sanfilippo, também, tá? Só que a Sanfilippo é um pouco mais complexa, porque tem diversas enzimas aqui envolvidas, tá? Mas todas elas, a característica comum delas é que elas têm um acúmulo de substâncias. Espera aí, eu estou aqui. Elas têm os GAGs não degradados, que são dosados em urina, né? Por isso que a gente sempre pede a urina do paciente, além do plasma, depois para direcionar a testagem enzimática. E essas deficiências dessas enzimas, então, acumulam essas substâncias e dão as características clínicas de cada tipo de mucopolissacaridose. Algumas são muito comuns, as apresentações, outras nem tanto. Tá? E todas elas, obviamente, são geneticamente determinadas, e a grande maioria delas, com exceção da síndrome de Hunter, né, que
que é a mucopolissacaridose tipo 2, elas são doenças ditas de herança autossômica recessiva. O que significa isso? Que os pais, eles habitualmente não expressam a doença, mas eles têm um alelo, o Azinho, em recesso, que não se manifesta, né, porque ele precisa ser em dupla, vamos colocar assim, dupla dose. Ele precisa ser Azinho, tá? Para que ele se expresse. Então, significa o quê, gente? Os pais são heterozigotos, eles não expressam a doença, mas a cada vez que esse casal se reproduz, eles têm um risco de 1 em 4, é só a gente fazer o cruzamento aqui, Azinho, e ter um filho afetado. Filho esse que pode ser um menininho, que aqui está um bonequinho, ou pode ser uma menina, né? Não escolhe o sexo, tá certo? E é importante a consciência, que os pais tenham essa consciência, porque não é pensar que o risco de 1 em 4, porque já teve um filho afetado, que os outros 3 virão normais, ok? E também não é importante pensar, é uma doença rara, não vai acontecer de novo. É uma doença rara na comunidade, mas naquela família o risco é permanente. Naquele casal o risco é permanente. Isso é muito importante porque nós estamos com um paciente lá internado com uma outra doença recessiva grave na enfermaria de pediatria, síndrome de Griscelli, e que foi difícil a paciente de 19 anos, mãe da criança, entender isso. Ela, doutora, mas é uma doença tão rara, não vou ter de novo. Eu falei, então, ela, enquanto ela estiver com o mesmo parceiro, ambos têm que ter essa consciência do risco, tá bem? Isso se aplica para todas as doenças recessivas, como a fenilcetonúria e diversas outras, né? A fenilcetonúria já foi incorporada no teste do pezinho desde sempre, foi a primeira, né? Ok? E a outra forma que eu falei, a síndrome de Hunter, ela é ligada ao cromossomo X, igual à síndrome de Fabry, que o Gustavo vai falar à tarde, né? E o que significa? É ligado ao cromossomo X, o homem só tem um cromossomo X, o outro é o Y, que é o determinante do sexo, e a mulher tem 2 cromossomos X. Então, habitualmente, a mulher não expressa a doença. Isso não é regra. Na própria doença de Fabry, nós vamos ver que isso não é regra, e, eventualmente, na síndrome de Hunter, muito raramente. E o que acontece? Essa mulher, ela, independente do seu parceiro, ela é a portadora de uma informação genética no seu cromossomo X, que vai fazer com que, se ela tiver um menino, esse menino vai ser sempre afetado. Tá? Ou melhor, em 50%, se ela passar esse cromossomo X com a mutação, esse menino vai ser afetado. Isso é considerado alto risco também. Ok? E é importante que ela tenha essa percepção de que ela é acarreadora numa doença ligada ao X, este é o mecanismo de herança. E ela vai passar para suas meninas, em 50%, também a chance dessas meninas, no futuro, terem filhos com a mesma doença. Isso é o protótipo de uma doença ligada ao cromossomo X. Manifesta-se em meninos, por quê? Porque o menino só tem um cromossomo X, não tem o outro X normal, para, digamos, contrabalançar essa informação genética, tá? E isso aqui é um exemplo clássico de uma família que havia perdido 2 meninos, muitos anos atrás, com uma doença, na época do diagnóstico não tinha sido feito, suspeitou-se de mucopolissacaridose, mas muitos anos atrás, esse acesso ao teste enzimático era muito difícil, era só Porto Alegre, e ainda assim muito incipiente. E depois, a irmã desses meninos que faleceram teve um menininho também, tá? Com a mesma doença, que no caso a síndrome de Hunter. Okay. E o caráter da doença, né? Todas elas têm curso crônico, ou seja, ao longo da vida, progressivo, vai piorando o envolvimento, multissistêmico, os órgãos aumentam, especialmente o fígado, né? O baço também aumenta, a alteração esquelética em maior ou menor grau, a face vai se modificando, o comportamento em algumas delas também, especialmente na Sanfilippo, e o déficit cognitivo pode ou não ocorrer. Tá?
Então, vamos falar então da mucopolissacaridose tipo 1, que tem esses 3 nomes, dependendo se a forma é grave, é Hurler, que é a maior parte dos casos, a forma intermediária, a forma atenuada, tá? E não tem critérios clínicos, né, para diferenciar Hurler, Shy de Shy, tá? As formas mais atenuadas, tá? E assim, de forma mais intrigante, é que ao nascimento não tem como você dizer qual vai ser a evolução. Então, se tentando fazer correlação genótipo-fenótipo, né? Alteração da mutação para ver se aquilo vai predizer o curso daquela doença. Ainda assim é muito complexo, tá? E aí tem um padrão de excreção urinária daquelas substâncias e tem que fazer o teste da alfa-hidroronidase para confirmar esse diagnóstico. E é tão interessante que se a gente tem pelo menos 10% só dessa enzima, de 5 a 10%, já seria suficiente para o organismo funcionar bem. Tá? Mas como as mutações levam a uma produção enzimática extremamente baixa, próxima às vezes do zero. Tá? Aí o organismo não consegue suportar. Okay? Então, aqui um exemplo clássico, essa forma aqui da forma leve, a inteligência normal, os problemas físicos são mais leves, né? Mas a gente vê aquelas sobrancelhinhas arqueadas, o olhinho um pouquinho inchadinho, né? A carinha, a bochechinha, aqui a sobrancelha vai ficando mais arqueadinha. Vocês veem que tem alguma coisa diferente na carinha desse menino. Eventualmente tem as contraturas articulares mais leves, a estatura final não é tão baixa, né? Tá? E já diferente da forma grave, que é aquele bebê que desde os primeiros meses a mãe já começa a reclamar, que o neném fica com muita secreção de via aérea superior, tem pneumonias, tem otites, aparecem as hérnias, a barriguinha, o abdômen fica bem protuberante, né? São bem barrigudinhos, tá? As alterações do esqueleto, né? A contratura articular vai aparecendo, o pediatra chama a atenção do próprio pediatra, tá? E esse aqui é um quadro evolutivo, então, de uma forma bastante grave, né? Como eu falei, aquelas substâncias se acumulam em vias aéreas, então eles obstruem o narizinho, eles fazem otites, eles levam à perda auditiva, a caixa torácica é comprometida, o osso fica torto, então ele tem um padrão ventilatório que restringe a expansão da caixa torácica, então eles ficam cansados, tá? E, ao mesmo tempo, eles têm um padrão obstrutivo também. O ar não entra direito na via aérea, porque todos os canaizinhos da via aérea estão já vão sendo obstruídos. Por isso que muitas crianças fazem traqueostomia. Tá? E aí, agora, a mucopolissacaridose tipo 2, ela também, para quem está familiarizado, a gente suspeita logo. Né? As crianças são bebês que nascem grandes, bonitões, né? Fortes, e progressivamente a face vai mudando, o cabelinho vai ficando diferente, né? O rostinho vai ficando com um fenótipo um pouco mais grosseiro, vão ficando inchados, a carinha vai ficando inchada, o nariz vai ficando batatinha, né? E, obviamente, todo aquele comprometimento de via aérea, que é o que chama mais atenção na primeira infância, né? Além das hérnias, das contraturas, que não são tão evidentes, mas já aparecem, a barriga fica muito grande. Né? Por quê? Porque o glicosaminoglicano está se acumulando no fígado também, contribui para a diminuição da capacidade respiratória também. Né? E a via aérea toda comprometida. Por isso eu falei, é uma doença que pega toda a economia do corpo, é multissistêmica, tá certo? Isso vai chamando a atenção do próprio pediatra, infelizmente, às vezes, somente com 2, 3 anos de vida. E isso já perdemos muita coisa para o tratamento. Né? Então, esse é um outro clássico. O que acontece? Essa é uma criança um pouco maior, né? Já tem comprometimento das articulações, então a amplitude do movimento é menor, a criança já não começa, tem dificuldade de tirar a própria roupinha, de calçar um sapato, né? De amarrar um sapato. Então, também a gente facilita a vida do doente, sugere tênis de velcro, né? Para facilitar a retirada do sapatinho, as roupinhas com elástico, nada de botão, tá? Que é mais dificulta para ele vai se sentir
pior, não conseguindo tirar a própria roupa, né? Mas tudo isso em função do acúmulo nas articulações. A mãozinha vai ficando durinha, a mão vai ficando em garra. Eles têm umas lesões nodulares que depois desaparecem, não tem nada a ver com tratamento ou não tratamento, tá? Parece, sim, uma celulite acumulada, assim, numa determinada região e depois some também. Tá? Então, assim, a forma mais atenuada, mas a estatura final ainda é baixa, eu brinco, eles são meio cabeçudinhos, né? O perímetro cefálico é maior, macrocrania, tem comprometimento visual, mas não, o tipo 2 não costuma ter opacificação de córnea, não. Tá? Alguns têm uma forma bastante grave, né? E não se sabe por que, em determinado momento, eles entram num declínio neurológico gravíssimo, né? E acabam ficando restritos ao leito com morte precoce. Já Sanfilippo é uma mistura, né? Porque o comprometimento esquelético não é tão acentuado, mas tem um distúrbio de conduta grave e entra num processo demencial também. Tá? E eles estão mais peludinhos, vocês veem que o tórax é comprometido, né? Então tem que chamar atenção, essas crianças não são normais. Né? Já a síndrome de Morquio, ela se caracteriza por um envolvimento muito mais esquelético. A Morquio é a mucopolissacaridose 4A, né? É muito mais esqueleto. O cognitivo é normal, são super espertos, né? Mas maltrata muito o osso. O osso é articulação, né? Então, eles ficam com esse peitinho de pombo, eles ficam com a deformidade grave, tem risco de compressão medular, vão perdendo a audição também. Né? Então, tem que chamar atenção, mesmo não tendo aquela face tão comprometida, tão infiltrada, esse esqueleto não é normal e é muito precoce. Tá? E a MPS 6, que tristemente, além de pegar o esqueleto, pegam os órgãos, né? Para mim, assim, do ponto de vista de experiência clínica, a MPS 1, a MPS 6, do ponto de vista de comprometimento de órgãos como um todo, são as mais graves, né? Porque pega toda a economia do organismo, né? Então, tem o envolvimento esquelético precoce. Esse bebê atualmente é um adulto, com 25 aninhos, ele já. E então, tem a que a gente chama da desostose multiplex. Essa criança, na época, tinha 1 ano e 3 meses. Olha a gibosidade, né, essa deformidade grave, o joelhinho já não dobrava bem, a cabeça muito grande, tá? Já tinha comprometimento dos ossos, né? A modelagem do osso é totalmente diferente de um osso normal. Okay? Essa criança também acabou evoluindo. Essa evoluiu por óbito por uma mielopatia cervical grave. Tá? O diâmetro anteroposterior da cabeça grande, acabam precisando também fazer derivação ventrículo-peritoneal. Tá? É bem grave. Esses pacientinhos, esse aqui está com a Márcia, eu transferi lá para o fundão, para a doutora Márcia Ribeiro. Eu diagnostiquei com 1 ano e meio, começou a tratar antes dos 2 anos de idade. E ele também, olha só, a cabeça muito grande, a macrocrania, já tinha uma hérniazinha inguinal, já tinha aqui uma deformidade típica da coluna do corpo vertebral, tá? Aqui já mudando a forma dessa coluna. Interessante essas crianças, quando a gente vê bebês com algumas deformidades esqueléticas e muitas manchas mongólicas, a gente deva pensar no erro inato do metabolismo. A gente sabe que mancha mongólica é comum na população de origem afro-africana, né, ameríndia também, mas é um achado suspeito para a mucopolissacaridose na presença de alguma deformidade esquelética. Tá? Então, olha só, aqui já tem um comprometimento torácico, o abdômen já protuso, a face já um pouco diferente, obviamente eu não posso mostrar os olhos da criança. E eles também têm, então, as anormalidades crânio-vertebrais, principalmente MPS 1, 4 e 6, né, que é essa coluna, por alguns motivos, né? Espessamento do ligamento, acúmulo de mucopolissacarídeos, ao estreitamento dessa região aqui, e há uma chance maior desse canal medular ser comprimido
e levando à paraparesia, à perda do controle urinário, né, e, eventualmente, até morte súbita. Né? Então, é um outro cuidado. Essas anormalidades craniovertebrais devam ser monitoradas adequadamente. E, principalmente, MPS 1, MPS 6, a 2 também, mas não de forma tão grave, e a 4. Tá? Comprometimento neurológico MPS 6 também é importante, porque essa macrocrania é importante monitorar se eles não estão evoluindo com a hidrocefalia, o aumento da pressão intracraniana, tá? que implica em colocar uma válvula de derivação, e, ao mesmo tempo, pode levar a perda visual por 2 motivos: hipertensão intracraniana e depósito desses gags, deposita em tudo quanto é lugar, até no nervo óptico, tá? E leva a perda, atrofia de nervo óptico e perda visual. É bem grave. E, como podemos perceber, o tratamento é multidisciplinar. Precisa do pediatra, do neurologista, de neurocirurgião, cirurgiões pediátricos, ortopedistas, a parte dos pneumologistas e fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, fisioterapia motora, para melhorar também o movimento articular, e, principalmente, o suporte psicológico e social ao paciente e às suas famílias. Nós vimos que a família, percebemos que toda a família adoece, né? E essa mãe precisa de cuidados especiais, as mães adoecem. E uma mudança na dinâmica familiar, que o psicólogo precisa intervir, porque também o que observamos que há crianças que muitas vezes não afetadas pela mucopolissacaridose e que também precisam de atenção, e muitas vezes a criança normal é negligenciada por essa família. Então, toda a dinâmica familiar precisa ser trabalhada, né? Porque no final todos são especiais, o normal e o doente. E aí a rede MPS, ela disponibiliza vários livrinhos, é pioneira, né, no Sul, dá todo esse suporte para a gente, como que nos deu o suporte, ainda dá, né, no Rio de Janeiro e a todo o Brasil, para o diagnóstico desses pacientes. Tá? E tem todo um trabalho, né, toda a questão odontológica também precisa. Alimentar, muitos pacientes têm diarreias, a MPS 2 tem problemas alimentares importantes, precisam ser monitorados com nutricionistas, né? Então, essa linha de cuidado é muito importante para o paciente, né, desse tratamento sintomático. E tem as estratégias de tratamentos específicos, especificamente nas mucopolissacaridoses, né, tem o transplante de medula óssea e a terapia de reposição enzimática. E estão começando agora também a proteína de fusão, que são na fase de estudos, né? Transplante de medula óssea é o elegível para MPS 1, mas de preferência, aqui está de menores de 2 anos, de preferência ainda menor de 1 ano de idade. Daí a necessidade do diagnóstico ultra precoce, né? E qual a diferença? Por que fala do transplante de medula óssea? Porque no transplante, você está dando células que produzem a enzima, tá certo? Células essas, principalmente os monócitos, os granulócitos de um modo geral, os macrófagos, e eles têm a capacidade, o monócito, ele de atravessar a barreira hematoencefálica, né? E todas essas células, naquele seu citoplasma, têm produção de enzima normalmente, e ele consegue ultrapassar uma barreira que chama barreira hematoencefálica, e lá se diferencia no macrófago, para nível de micróglia, liberar as enzimas e permitir que o comprometimento do sistema nervoso central não seja tão importante. Tá? Diferente da terapia de reposição enzimática, que você só está colocando a enzima dentro do sangue da pessoa. Tá certo? A injeção é intravenosa. E aí a enzima vai se distribuindo para todos os tecidos. Diminui o tamanho do fígado, diminui a infiltração, o agregado nas vias aéreas. Você vê isso, você faz os testes ventilatórios, isso melhora de fato. Mas não entra, a enzima per si, ela não passa essa barreira. Então, ela não melhora o comprometimento neurológico. Por isso que, essas formas mais graves, o ideal seria fazer o transplante de medula óssea. Obviamente, tem riscos, né? Vários, né? O desafio seria o diagnóstico
O diagnóstico tardio, você ter um doador compatível, tá? Precisa ser em centros ultra especializados, e riscos do próprio transplante. O paciente muitas vezes tem que ficar usando um imunossupressor, ele precisa ser muito bem cuidado, tá bem? Agora, os benefícios são vários, né? Não só as questões clínicas, né, de melhorar, de estabilizar. Obviamente, tem alguns detalhes, né? Por exemplo, transplante não melhora a córnea, porque nenhum tratamento ainda melhora a questão visual, porque não chega lá a enzima, tá? Mas as questões de custo também, né? E assim, então, daí a necessidade do diagnóstico precoce para esses pacientes. Daí, então, esse movimento de também fazer diagnóstico pelo teste do pezinho, tá? Então, as coisas têm um concatenamento aí, tem um porquê. Vamos lá. A terapia de reposição enzimática veio depois, né? Mas há muitos anos, já vinha desde a década de 60, já estavam estudando uma forma da enzima entrar na célula. E eles descobriram um receptor de fosfato, que a enzima, permitia que essa enzima entrasse na célula. Isso foi a grande descoberta e começou com a doença de Gaucher, né? Gaucher realmente quebrou o paradigma e melhorou assim muito o tratamento desses pacientes para a doença de Gaucher, e depois surgiram os outros tratamentos. Obviamente, a grande maioria tem toda uma logística, né, que precisa ser feita, e isso foi bem estabelecida lá no Pedro Ernesto. Infelizmente, no momento, nós paramos por falta de pessoal, tá? Tivemos que fazer enxugar, o centro de fusão está lindo, maravilhoso lá, e pouco usado. Tá? Tínhamos uma enfermagem também muito especializada para fazer todo o procedimento, foram todas terapias sistematizadas, tá? Com as questões de reação adversa, ações de farmacovigilância, isso tá na questão de boas práticas mesmo, tá? Para seguir tudo direitinho. Então, foram os receptores e tal. E aí começaram, né, de forma espetacular, o início dessas terapias, a MPS-1, né, que melhora a função respiratória e o teste da caminhada. Então, são melhoras de condicionamento físico do paciente, né? Depois veio a MPS-2, o tratamento por terapia de reposição enzimática, né? E eles usam mais ou menos os mesmos critérios, função respiratória, teste de caminhada. A MPS-2 ainda fez um estudo ainda mais completo e melhora o movimento articular dos cotovelos, tá? E viram também que diminui a hepatoespleno, queda, que são desfechos secundários. O primário que levou a mostrar que a droga tem efetividade foram esses aqui. Ver que o paciente respira melhor, que ele caminha melhor, tá? E, obviamente, como eu falei, expliquei, a enzima não atravessa a barreira para o cérebro, então não impede a progressão da doença neurológica. Okay? Depois veio a MPS-6, em 2006, né, com o teste da caminhada, e a subida de degraus, e a mesma coisa, diminui a hepatoespleno, aqueles gases urinários também, eles são excretados mais, porque está quebrando essa substância, e isso faz com que o paciente melhore também. E depois veio MPS-4, né, que é para o Morkel, o MPS-4A, que foi mais recente, né, com o teste da caminhada. E, por último, agora está tendo um estudo duplo cego, foi recém-publicado, para MPS-7. Tá? As terapias intratecais, né, por conta da enzima não entrar no sistema nervoso central, mas são procedimentos muito complexos, né? Precisa ter uma equipe multidisciplinar, precisa ter um neurologista, você precisa fazer isso em lugares extremamente estéreis, né, para fazer a terapia intratecal, para evitar risco de contaminação do sistema nervoso central. Tá? Então, isso não é qualquer lugar que faz, não é a melhor terapia indicada ainda, né? Então, eles agora estão estudando as chamadas proteínas de fusão, que é pegar, olha que legal isso aqui, gente. Eles descobriram, por exemplo, que a insulina entra no sistema nervoso. Então, eles estão pegando receptores, anticorpos, eles estão ligando a enzima, que a gente quer tratar qual doença, e usando um anticorpo
com o receptor da insulina, tá? Para entrar junto. Então, agora estão usando também uma outra proteína, a transferrina, tá? Para um outro estudo, para MPS2. E é a chamada estratégia do cavalo de Troia, quer dizer, lá dentro do cavalinho entra escondido, né? Não é para poder ultrapassar a barreira hematocefálica, tá? Mas houve já uma grande evolução nesses últimos 15 anos, né? E vocês aí do lado dos pacientes, vocês sabem também a grande luta que ainda temos, né? Para que isso faça da maneira mais correta, da maneira que o governo se atente, com protocolos, critérios de elegibilidade, daí a importância de uma boa relação médico-paciente, do entendimento das famílias, em que nível de doença que esse paciente está, e se ele é elegível para entrar num determinado tratamento ou outro, ok? Então, e por fim, a importância então desse diagnóstico precoce, não é só questão dos tratamentos, do acesso a tratamentos específicos, os tratamentos de suporte não podem ser negligenciados, a questão do aconselhamento genético, que é o entendimento de todos os riscos, dos tratamentos disponíveis e objetivando também uma escolha informada dessas famílias, tá? Mas principalmente para promover a melhora da qualidade de vida da criança e da sua família como um todo. Agradecer aqui a toda a equipe, ao meu hospital, e obrigada por estar aqui. Foi uma excelente aula, né? Parabéns, muito obrigada. Posso abrir para perguntas? Tem alguma pergunta?